Santo nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Irmãos, aconteceu uma parte, irmãos, aí, irmãos, perdoou o horário, não sei se volta com ele aqui, irmãos, voltamos para São Paulo, perdoou o horário, irmãos, mas, irmãos, uma parte que aconteceu quando eu morei no estado do Espírito Santo também, eu morei num bairro ali, irmãos, em Terra Vermelha, um bairro muito perigoso, irmão, muito perigoso, um bairro de bastante risco. Então, certa vez eu estava voltando do culto para casa, irmãos, meditando na palavra, em comunhão, irmãos, e logo à frente houve bastante disparos de arma de fogo, irmãos, no lugar que eu tinha que passar. Eu aguardei um pouco, clamei ao Senhor, falei, não tem como em outro lugar sair. Aguardei um pouco e segui em frente, irmãos. Eu vi o acontecimento que tinha causado, mas fui para casa e Deus me guardou também por minutos de estar naquela hora, naquele lugar errado, na hora errada. Mas Deus é aquele que faz tudo certo na vida daqueles que estão na sua presença, bem no seu nome, do Todo-Poderoso. Mas, irmãos, o que eu quero contar, que Deus traz em frente, morando nessa localidade, irmãos, ali, na época, em 1998, irmãos, aquele lugar, moravam, não sei se moram ainda, muitos homens pistoleiros, homens matadores. Então, uma coisa muito terrível, irmãos, que eu presenciei, que eu vi naquela localidade. Deus me colocou naquele bairro por um tempo para morar. Deus sabe o porquê também. Bendito é o Todo-Poderoso. Mas, irmão, o que acontece é que um dia eu estava ali na simples casa que morava, irmãos, eu não sou músico, eu estou estudando saxofone, sax rap, irmãos, mas não sou músico oficializado ainda, irmãos, então mas eu já tocava flauta doce, uma flauta doce e amarra, que é um som gostoso para ouvir, para louvar a Deus, e muito Deus interligado de ter tocado, de louvado a Ele com esse instrumento. Irmãos, eu estava tocando a flauta doce ali, irmãos, naquela casa que morava, irmãos, bendito é o nome do Senhor. E, irmãos, o Senhor muito visitava o meu coração com a sua presença. Eu fui tocando diversos hinos, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Irmãos, no dia seguinte, à tardezinha, à noitezinha quase, estava saindo para congregar de terno, com a pasta, com a Bíblia, irmãos, bendito é o Senhor. Um cidadão me chamou na cerca, e eu fui para ver o que ele queria, irmãos, e ele me perguntou se era eu que estava tocando os hinos na noite anterior. Eu falei que era, e conversamos um pouquinho, muito pouco, ele estava atrasado para ir para o culto, mas se ele quisesse conversar comigo sobre a obra de Deus, alguma coisa, sobre os hinos, ele podia vir até mim, que nós poderíamos conversar, bendito é o nome do Todo-Poderoso, irmão. E fui ao culto, fui à congregação, e quando eu voltei na noite seguinte, à noitezinha, ele veio, irmãos, com bastante medo, receoso, assim, olhando para os lados, e ele entrou, irmãos, e fomos conversar. Ele começou a me contar, irmãos, que o passado dele, o que ele passou. Ele me falou, assim, que ele foi testemunhado da obra em Itabuna, na Bahia. E, irmãos, e houve um procedimento que aconteceu lá, foi com um irmão, não vou entrar em detalhes, mas um procedimento, alguém falou alguma coisa que não ficou bem. E como ele, irmãos, antes de ser testemunhado, ele era uma pessoa má, já tinha matado pessoas também, como eu mencionei, irmão. Então ele falou assim que ele criou um ódio daquele irmão, mesmo que ele estava testemunhado. Ele estava trabalhando na obra de Deus, nas construções, mas houve um certo atrito por uma desinteligência de uma pessoa, irmão, e ele criou aquele ódio do irmão. Ele ficou bravo e não foi mais para a congregação, não foi mais para a congregação, e não foi mais também trabalhar na obra de Deus, irmão. E daí ele passou os dias, ele falou assim com uma outra pessoa que ele ia dar uma surra no irmão, por causa daquilo que o irmão tinha falado, irmão. E devido, irmão, a um leve estresse desnecessário, irmão, alguém falou para o irmão que o homem lá ia bater no irmão por causa do que tinha acontecido do fato. Irmãos, e houve a resposta, o irmão falou que não tinha medo dele e tal, e virou aquilo, bendito é o nome do Senhor. Em muitos momentos, o caminho da humildade é a melhor para vencermos. Mas, irmãos, aconteceu assim, Deus sabe também o porquê. Irmãos, quando aquele homem recebeu aquela notícia, falou bem assim, não tem problema porque ele não tem medo de mim, porque eu vou matar esse crente, bendito. Se eu vou matar, eu já matei gente e esse aí não vai ser mais um que eu vou matar. E planejou aquilo na sua cabeça de tirar a vida do servo de Deus, irmãos, bendito é o Senhor. E ele passou os dias, irmãos, houve um dia que esse irmão, ameaçado, passou em frente,
da casa do senhor Carlos, que é essa pessoa, irmãos, e ele foi lá na rua, encontrou com o irmão, pegou o irmão, estava com um revólver, e apontou para o irmão, levou o irmão para dentro da casa dele, nos fundos da casa, e planejou tirar a vida do servo de Deus naquele dia. E assim me contou ele pegou o irmão, fez o irmão sentar, pegou o revólver e colocou na cabeça do servo de Deus, e falou com ele: agora tira a vida desse crente que me provocou, bendito é o seu irmão. Mas, irmãos, assim me contou ele, que quando ele puxou o gatilho, funcionou o revólver, mas a bala não saiu. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E pela segunda vez ele fez o procedimento, ele puxou o gatilho, funcionou o revólver tudinho, fez o barulho, mas a bala não saiu. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. Ele ficou com um temor no seu coração devido a isso, e ele falou para o irmão: sai daqui, some daqui, porque eu não vou te matar hoje. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E Deus guardou a vida daquele servo de Deus. E o irmão foi para sua casa, irmãos. Mas, irmãos, um espírito terrível tomou aquele homem, irmãos, de perseguir o povo de Deus. E me contou quantas vezes que ele encontrava algum irmão conhecido em algum outro lugar, ele surrava os irmãos na rua, onde que ele morava, por causa daquela maldade do seu coração. Muitas das vezes ele surrou irmãos, surrou irmãs também, onde ele encontrava, quando debatia com ele, quando resistia a ele, irmãos. Mas, irmãos, ele contou para mim também que, às vezes, ele ia numa igrejinha, assim, na congregação, mesmo depois dessa época que ele estava já perseguindo o povo de Deus, irmãos. Ele entrava na congregação, ou alguns já conheciam, outros não, irmão. Ele tinha um prazer de ir perto das irmãs, assim, um pouco perto. No meio do culto, ele tirava o véu da cabeça das irmãs, tirava a faca da cintura e rasgava os véus das irmãs com as facas. E por muitas vezes ele tinha feito isso, me contou. Irmãos, e passou o tempo dele lá, irmãos, na cidade que ele estava, foi morar lá onde que eu morava, naquela localidade. Aí ele me contou, no dia de ontem, eu estava aqui na casa de uma namorada minha, e eu escutei esse hino cantando, tocando nesse instrumento, e eu lembrei, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Ele disse assim: eu lembrei do tempo que eu persegui o povo de Deus, e pensei assim: este hino só pode ser daquele povo, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E ele me falou assim: ontem, aí esses hinos entrou dentro do meu coração, uma virtude tão grande, e eu fui para minha casa, e eu sentei, coloquei em cima da minha mesa uma Bíblia que eu tenho, e coloquei o meu revólver também em cima da mesa, e falou bem assim: o meu coração tem que escolher uma dessas coisas, ou é o revólver ou é a Bíblia, eu não posso viver nessa situação. E ele me falou para mim assim: ontem o meu coração escolheu a Bíblia, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Irmãos, então falou assim para mim, eu falei: olha, então, o que eu posso fazer por você? Posso te levar até a congregação, posso te levar para congregar, e é o que eu posso fazer, você já conhece, não é mesmo? E combinamos de um dia congregar, irmãos, e marcamos uma data para congregar, e deu certo que o dia que ele foi congregar, irmão, era o dia de batismo, irmão. Então, irmãos, quando nós saímos, ele muito esperto, ele pensava assim que eu podia falar para os irmãos da pessoa dele, os irmãos aqui na frente, e falar para ele. Achava que a gente combinava para falar aqui na frente, mas aqui na frente o que fala é o Espírito de Deus. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E quando, irmãos, desde que saímos de nossa casa até chegar à igreja, em todo lugar que eu ia, ele ia atrás para que eu não conversasse com ninguém, para que eu não contasse dele. Bendito é o Senhor. Irmãos, e lá sentamos atrás dos músicos ali na central do Estado do Espírito Santo, onde foi minha comum por uma época, irmãos, sentamos ali, irmãos, e Deus abençoava, e na hora da palavra, irmãos, Deus falou a vida daquele moço, falou muita coisa, irmãos, da vida dele, e ele sentado do meu lado, eu pude contemplar que ele estava derramando lágrimas nos seus olhos, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, olhou para as irmãs, olhou para mim e falou assim: quantos véus que eu rasguei com faca, e agora eu estou de novo dentro da congregação, bendito é o nome do Todo-Poderoso, irmão. E eu falei: o que você sente no teu coração? Irmãos, ele tinha me contado que ele vivia com 2 mulheres, não podia então se batizar. Ele falou assim: não sei o que eu sinto. Eu falei: olha, é o seguinte, depois que terminar o batismo, você conversa com o ministério, com os anciãos. Tudo bem? Ele falou: tudo bem, irmão. Aí terminou o batismo, ele conversou com o ministério, explicou a sua situação. Irmãos, o certo é, irmãos, que depois passou uns dias mais, irmãos,
Não tive a oportunidade de ver o mais, irmão. Mudei do estado do Espírito Santo também. Mas, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. O Senhor mostrou uma coisa muito forte na vida daquele moço. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E se o nome dele está escrito no céu, o Senhor já fez uma obra ou ainda fará. Porque Deus não deixa a obra pela metade. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E eu tenho esperança de antes que Deus me chame para o descanso dos justos, que eu possa ainda contemplar com aquele cidadão na terra novamente e vê-lo como um servo de Deus. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. Porque o que prevalece é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu peço as vossas orações, peço perdão pelo horário tomado, irmãos, e agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém.